Então, manos e manas, saudações, tag friends. Esse é o. Vamos só uma rápida aqui. Está no ar o nosso programa Balumuca com Mano Gica Tetemo. Num cenário diferente, estamos de pé. Normalmente estamos sentados, mas deixa só meter aqui. Ok. Ok. Saudações, família. Estamos no ar com o nosso programa, o habitual. Boa noite, boa tarde, meu irmão. Estamos juntos online. Estamos juntos, sim, senhora. Kelson Félix, Natália Pérez. Monkey Money, como é você, mano? Os trabalhos aí. Sei que a coisa não está fácil, está um bocado estressante. Você sempre vai conseguir. Zuelandongue. Arsênio Moneng, como é, meu irmão? Vamos só começar a preparar. Obrigado, Mukimani. Obrigado, mano. Obrigado. Paz. Paz é o que é importante. Saúde, mano Arsenio. Então também agora o mano, deixa ver o mano Mukimani deu saúde. O mano Alberto Carlos, mano Alberto Carlos também, nossa família. Fátima Pedro, saúde. Estou aqui com Arsenio, Mocassule. Tá bom. Estamos sempre contigo, estamos sempre de olhos em ti, toma conta, distância. Isso é importante. Portanto, a base fundamental para um político íntegro, né? É a discussão de hoje, mas vamos deixar mais manos vir. Zeki Tumba is watching. Tudo na boa. Nesta semana, estamos juntos, Mukimani. E Mukimani, eu tenho notícias, parece que há quem quer te entrevistar. Você tem 2 entrevistas que estão a te procurar e que já vieram me chatear porque o Mukimani. Mas pronto, isso vamos deixar para outra hora, depois vou te dar o recado. Tens aí 2 entrevistas apertadas para falar para o mundo e para a África e depois também vamos falar isso. O Osvaldo da Conceição Ventura, também está aí o nosso irmão. Uma família longa data, Osvaldo, já desde Luanda. Saudações, mano, bem-vindo. Esse é o nosso programa Balumuca. Olha, antes de tudo, de começar, mano, eu queria dizer que, mais uma vez, eu peço a vossa compreensão, porque, claro, nós estamos sempre habituados, o nosso cenário habitual do Balumuca, mas hoje, por motivos de que eu tive que vir trabalhar, estamos no cenário, no quarto dos putos do patrão, e o patrão é nacionalista, é da nossa terra, e ele acredita que tem sempre que dar uma oportunidade para aquilo que é, para falarmos as situações da terra, e pronto, e vamos fazer nesse sítio. Mas, desde já, eu peço a vossa compreensão. Hello? Yes. Call her in the other number. Call in the other number. In the other number, please. Thank you. Bye. Yeah. Boa noite, mano. Boa noite. Boa noite. Mivila, Marlene, Daniel. Boa noite, Francisco. Portanto, vamos entrar no assunto do dia. Mas olha, claro que antes de nós falarmos dessa questão dos políticos, vamos discutir, vamos falar um bocado da integridade dos políticos. Nosso país, em Angola, na nossa terra, é aquilo que nós falamos. Boa noite, está aí presente o presidente dos angolanos na diáspora, o Dr. Carlos Sarney Mponda, presidente da MUNE, União dos Movimentos. Boa noite. Obrigado, meu compatriota. Estamos juntos, estamos aqui para debater. E é com base nessa situação do debate
Portanto, para nós que viemos, e está aí o Carlos Mponda que não nos deixa mentir, para nós que viemos essa longa data a reclamar de muitas questões, sobretudo as atitudes dos políticos angolanos, naquilo que concerne à comunicação direita, a falar para os angolanos, nós reclamamos, o José Eduardo dos Santos, só foi há alguns anos atrás que falou para o português, o Simarmane, quando ele disse naquela entrevista que nos chamou, esses jovens que andam aí a fazer confusão, são uma cambada de frustrado, dizia o presidente José Eduardo dos Santos. Portanto, desde aquela data, o presidente João Lourenço, que entrou em 2017, sim, foi em agosto de 2017, exato, o presidente João Lourenço foi dando uma série de entrevistas, inclusive até as entrevistas coletivas. Estou a falar isso porque me foi pedido para eu dar a minha opinião sobre a entrevista que o presidente João Lourenço deu aos dois entrevistas angolanos, aos dois jornalistas angolanos. Boa noite, mana Joana Macongo. Aos dois jornalistas angolanos. Pronto, é assim, não vou falar sobre essa entrevista do meu ponto de vista como ativista, senão seria radicalizar e estragar mesmo tudo, porque há muita coisa que não me agrada. Mas às vezes na vida não é tudo aquilo que vem ao meu agrado. Mas, em primeiro lugar, o mais importante, eu não vou vir aqui dizer, porque eu não tenho essa coisa de passar a mão na cabeça das pessoas e dizer que o presidente esteve bem. Não, eu não digo isso. O que eu digo é que agora já são angolanos a fazer a entrevista ao presidente. É importante que nós, antes de queremos ir falar na BBC, antes de queremos ir falar na União Europeia, antes de queremos ir falar na Commonwealth, antes de queremos ir falar até na União Africana, que somos nós temos que falar para nós, de angolanos para angolanos. Por quê? Porque o MPLA teve sempre deficiências em se comunicar com os angolanos. Boa noite, Francisco. Boa noite, Francisco. Ana Dias dos Santos, boa noite. O MPLA sempre teve dificuldades em comunicar com os angolanos. Porque quando eu digo MPLA, os líderes do MPLA, o José Eduardo dos Santos esteve aí desde 1979 até a última data que ele deixou, 2017. José Eduardo Santos deu uma entrevista em 20 e tal anos. Então, houve essa deficiência toda. O primeiro passo foi dado e claro que essa entrevista, houveram muitas coisas que, do meu ponto de vista, não foram respondidas com base na realidade. Mas aquilo que eu deixo sempre da minha opinião, como fazedor de opinião, e que nós já lutamos contra esse regime do José Eduardo Santos, porque as pessoas às vezes quando nos olham, nos dizem, pensaram que nós andamos aqui na diáspora com a boca calada. Não, nós não admitimos. Independentemente de nós estarmos distantes do nosso país, nós não admitimos as faltas de respeito que o regime eduardista, a banalização que o presidente José Eduardo dos Santos e o MPLA faziam aos povos angolanos. Morriam angolanos, por exemplo, houve uma catástrofe em Benguela, em que no Lubito, na Restinga, o presidente não se pronunciou sobre as coisas que aconteciam no Haiti. O Zé Eduardo dos Santos fez isso. Tá vendo? Mana, cabaça cué, mana, Maria Macon, cabaça cué. Tá vendo? Então, o presidente José Eduardo dos Santos, o presidente se pronunciava sobre os assuntos de fora, não sobre os assuntos de casa. Então, é importante que nós temos que manter esse paradigma e as pessoas ficam mal dispostas, sintam-se mal, mas é importante que os nossos líderes falem para nós, antes de falarem com os outros dos outros interesses, porque nós é que somos os angolanos. Fica mal o presidente da República ir visitar em certos países e quando ir, não falar para os angolanos que vivem naqueles países, falar para os angolanos que vivem naqueles países, mas os que estão afiliados ao MPLA. É daí então que a gente não fica contente por isso. O presidente falou para os angolanos de Angola. Apesar de ser na TPIA, nós também gostaríamos de lhe ver como cidadão, como homem, nos debates políticos frente a frente, como vimos Ramaphosa e Malembe e tantos outros, como vimos o presidente Buhari e os outros seus opositores na Nigéria a sentarem a discutirem
a vida e o futuro do país no ponto de vista coletivo. Isso é que é importante. Nós, os africanos, temos que fazer esse exercício de nós nos encontrarmos. Não pode ser mais os outros que têm que criar critérios para que nós, como família, nos encontramos. Isso não é bom. E daí, então, a entrevista com o presidente João Lourenço, eu, naquela entrevista, achei que havia muita coisa que o presidente não respondeu com coerência e com muita certeza. Havia coisas ali que eu não achei muito importante, muito, que não foram lidadas com muita seriedade, porque vejamos hoje, nós que estamos aqui distante, a partir das TPA da Zimbo e dos vídeos que os nossos manos vão fazendo e vão nos enviando, soubemos que há pessoas que ainda estão a pagar no hospital. Mas o presidente não. Então, em vez de eu deixar uma crítica para o presidente por essa primeira entrevista que um líder angolano faz para um angolano, porque se o Agostinho Neto foi entrevistado por jornalista angolano, mano, publicam. O José Eduardo dos Santos foi aquela entrevistinha com o Gonçalves Yanjica que foi de mentira. O MPLA sempre teve deficiências a falar com os jornalistas angolanos. Agora, vimos aí do presidente João Lourenço. Então, a única opinião que eu deixo ao presidente, passa a fazer, não como os ocidentais, não. Faça como o presidente Filipe Nyusi em Moçambique faz. Vai visitar os hospitais de surpresa, sem protocolo. Aí, senhor presidente, vais agarrar com força o mal e vais fazer aquilo que se diz no Quimbundo. Tungane, o Ejiekwe. Convive com ele para lhe conhecer. Então, aí o presidente estará não somente a fazer uma visita, mas estará a fazer uma visita fora dos protocolos. Porque temos que deixar porque foram esses protocolos exagerados que fizeram com que as coisas não andassem. Porque eu não acredito que quando um Alcides Sacala está a ser entrevistado na Palanca TV e o jornalista está a lhe perguntar, está a ouvir que o presidente dos Santos agora está a lamentar nos óbitos onde faça, porque me aldrabaram, porque o Copelipa me mentiu, porque o fulano me mentiu, isso aqui. Por causa dos exageros dos protocolos. Para passar naquela rua, protocolo. Para vir aqui, protocolo. Quando é que vamos deixar de ser protocolo? Quando é que nós vamos nos encontrar como os irmãos? Então, o presidente João Lourenço lhe foi posto essa proposta ali na entrevista e o presidente negou. Não vamos querer dizer isso. Sou presidente, na tua posição, tens que desconfiar e tem que ir. Sai também da Angola para viver os teus bolseiros que você anda a lhes mandar aqui. A fome, a miséria e a miseração que eles andam a passar aqui fora. Ainda há pouco tempo eu passei pelaquela zona de Cambridge e me encontrei com uns jovens estudantes angolanos militares. Deixa. Sofrimento é muito. Mas enfim. Então, sugerimos também aqui no Balo Muca ao presidente da República, João Lourenço, que vai visitar as unidades hospitalares de surpresa fora do protocolo. Estará a ajudar as escolas, esses indivíduos que estão a construir, que estão a fazer as obras para os meninos estudarem, que estão a usar matéria-prima barata. Vai visitar, senhor presidente, é muito importante, fora do protocolo. Essa é a nota de abertura que eu tenho a dizer sobre a entrevista que eu vi do presidente, que não tenho aqui para dizer que o presidente esteve bem ou que o jornalista esteve bem. Essa não é a minha avaliação, essa não é o meu ponto de vista. O único meu ponto de vista é que eu deixo uma sugestão para o presidente João Lourenço. Vai visitar as unidades hospitalares, vai visitar as escolas sem protocolo, conforme numa linguagem popular nossa, de surpresa. Vai visitar as faculdades, a universidade, assim do nada. Vai encontrar os professores a tirarem giz, a fazer bullying nos alunos ou os alunos a se comportarem mal com os próprios professores, porque muitas das vezes o presidente está a dizer ali coisas que para muitos o presidente está a assumir mentiras. Então é bom que nesse tempo de abertura, que nós nesse tempo de abertura, obrigado pela correção, mana Joana Macon, nesse tempo de abertura nós sejamos capazes de apontar onde está mal para que haja uma direção melhor para o nosso país. Esta é a nota de abertura sobre tudo que foi me pedido, especialmente pelo mano Manuel Spilit e outros manos que pediram que eu fizesse uma abordagem sobre
a entrevista que o presidente deu. Portanto, a entrevista, não digo que o presidente teve bem, houve falhas, mas valeu a pena pela primeira vez um líder angolano, e nós já estamos independentes desde 1975, e um líder angolano só agora é que fala para os jornalistas angolanos. Vai contar muito para a história. Para aqueles como eu que estão interessados para a história, vamos sempre nos questionar por que temos essa posição de guerra. Mais fácil falamos com os de fora e com os de dentro não. E esses miúdos que estão a crescer agora, que não se veem nas dissidências partidárias, que não se revêem nas separações de partido, mas que se revêem na evolução, na tecnologia, vão questionar e vão aproveitar o dedo. Vão dizer, esses são mesmo nacionalistas. Qual é o exemplo? Mas vamos entrar no tema de hoje. O tema de hoje é muito pertinente, é importante. Eu digo assim porque é para falar sobre a conduta, a integridade de um bom político. Nós, no nosso país, eu vos convido, manos, para irem ouvir a entrevista com o novo ministro da Justiça e dos Direitos Humanos. São várias entrevistas, deixa-me lembrar aqui. Tem a entrevista com... quer dizer, vários autores da política angolana ao longo dos anos foram dados várias entrevistas na TV Zimbo. E quando você ouve a entrevista dos mais velhos, que muitos deles têm lugares partidários em vários partidos com destaque e com relevo. Pessoas que fazem aprovação, como Alexandre Chirimbimbi, em que ele diz na entrevista, diretamente na TV Zimbo, vão ouvir, Angola, né? Muitas pessoas quando querem lembrar do Alexandre Chirimbimbi, é aquele que meteram a parte da entrevista dele, que ele diz que com 5 anos já tinha uma conta no Banco Nacional de Angola. Mas as pessoas ofuscaram, ele diz que o pai dele é que lhe abriu. Eu também abro conta para os meus filhos, ainda são bebês, eu posso lhe abrir uma conta. É normal que ele tenha de idade. Mas o mais velho Chirimbimbi, naquela entrevista, para irmos só para entrar na integridade, na posição íntegra de um político, mas que nós vemos por nossos políticos de Angola com uma posição... Salomão Chirimbimbi, é mesmo ele, Salomão Chirimbimbi. E tu ouves ela dizer, quer dizer... Qualitativamente, Angola é um país que não teve crise. Angola nunca teve crise. Ele teve 3 meses como ministro das Finanças. Ele diz mesmo, Angola nunca teve crise. Mas Angola, nós tínhamos ministros maus gestores da coisa nacional, bons gastadores da coisa nacional. Se já se identificou em sede de partido, em sede de governo, que as deficiências também são os ministros, por que não se combate isso? Mas uma coisa que eu vou vos dizer, porque o ministro, quem é o ministro? É preciso nós pararmos para ver que essas pessoas não são íntegras. O ministro é um ser humano como nós. Mas o ministro, como nós vivíamos numa sociedade em que não se fazia pressão a ninguém. É triste os ouvir dizer que o ministro fulano, que é o ministro das Relações Exteriores, ou o ministro X, tem 5, 6, 7 mulheres. Esse vai ser exemplo para quem? Porque estás a ver, quando a gente às vezes quer falar de uma sociedade de pessoas íntegras, as pessoas íntegras que estão numa posição íntegra têm que ser pessoas que têm que ser sacrificadas a todo custo. Você numa sociedade tem que dar exemplo. Nós em Angola, quais são os governantes que nós temos para lhes dar exemplo? Para lhes levarmos como exemplo. Você não sacanha, escreva aí e diz, Mano Gica, eu tenho o meu ou fulano detalhe. Eu tenho o meu ou fulano detalhe. Não tem! Não sei, eu não posso responder pelos outros, não tem. Então, nós temos que parar e começar a dizer que o nosso país não vai se construir só com a Sonangol a ter refinarias. Não. O que é uma refinaria na mão de um indivíduo íntegro, do indivíduo corrupto, do indivíduo egoísta? Porque ele é egoísta, por quê? Porque ele tem Mingota, Anabela, Marinela, Dominga, Joana, Amante, miúda pequena. Então, nós, obrigado Arsênio, é isso mesmo que estou. Para além de referência, esses indivíduos não são exemplo para ninguém. E nós temos que começar a questionar,
se nós queremos fazer a eleição local, a tal autarquias do... Quem são esses indivíduos que vão vir nos dar no município, vão entrar no bairro? Qual é a integridade dele? Quem é a família dele? Nós não podemos ter ministros. Nós tivemos aqui na Inglaterra a cônsul que esteve aqui na Inglaterra e que agora está a ocupar outro cargo, a Vicência de Brito, era solteira. Não tinha marido. Então você não pode ocupar determinados cargos governativos e cargos de... Porque esses indivíduos não são só governantes, são exemplo, são espelho da sociedade. Por isso é que estava a se dizer um tempo no país, era uma conversa que todo mundo falava, também vou ser governante. Obrigado, mano Antônio Mateus, meu irmão. Obrigado. Também vou ser governante como o Cota Fulano, porque o Cota Fulano, os políticos roubam. Então também vou entrar para roubar. Porque era a imagem que as pessoas passavam. Então, nós temos que começar a parar um pouco e dizer que não vamos construir só Angola se nós não temos com pessoas que não são íntegras. Está a entender? Obrigado, mana Josina. Nós não vamos construir só Angola com pessoas que... Vamos construir Angola com pessoas íntegras, com pessoas honestas, com pessoas humildes. E quando um indivíduo vem na posição de autarca ou de ministro, o que é que ele fez relevante? Não é só porque esteve no partido e na militância. O que é que ele fez de relevância antes dele chegar ali? Não é só porque o pai dele foi do Bureau Político ou do Comitê Central ou foi um antigo combatente. O que é que ele fez de importante na própria vida dele que teve um impacto positivo e que ele hoje pode ser uma autártica? Que ele hoje pode ser um chefe e que pode chegar e ser exemplar e dentro dos conflitos, dentro das próprias organizações da instituição, ele tomar uma posição de governante, uma posição de líder. Nós não temos, daí é que nós não temos e podemos afinar bem essa discussão por causa do caso do roubo que houve no país, do repatriamento da capital. Quem está a repatriar o dinheiro? As pessoas que são apontadas, as pessoas que estão a sair no assalto ao castelo, as pessoas que estão a sair em vários jornais. O próprio presidente da República, João Lourenço, já falou, já se sabe quem são as pessoas que traíram a pátria a roubar o dinheiro. Quando você fala já se sabe quem são as pessoas que traíram a pátria, nós não estamos a falar de cabo-verdianos, ou não estamos a falar de franceses ou de ingleses, estamos a falar de angolanos que fizeram isso. Porque são pessoas que não são íntegras, porque não são pessoas sérias. Embaixadores que acobertam promiscuidade, embaixadores que promover Angola é só farra. É só faia, é só saias que levantam por causa das músicas, é só casamentos que estragam por causa das músicas e das farras, não se passa valores. Então eu não posso estar aqui a falar muito e a dizer sempre que Angola vai avançar. Angola não vai avançar com ministros bonitos, com ministros de olhos azuis, com ministro que tem tom de pele, com ministro monabata, o totuna. Não, Angola não vai avançar com esses. Angola vai avançar com pessoas íntegras e conscientes. Pessoas que, na realidade, estão ali para tirar o cidadão do sufoco, para acudir às famílias. Porque foi nessa conversa de muitos governantes que não tinham um consciente de seres humanos, que pensavam, ai, a minha família, ai, os meus filhos, ai, eu tenho que deixar. O que é que fizeram? Angola está na desgraça. A África caminha todos os dias para o sofrimento por causa do mau comportamento e do egoísmo dos nossos líderes. Então, se realmente a gente olha para Angola e diz assim, daqui a 5 anos onde é que queremos ver Angola? Antes de nós metermos o diamante, o petróleo, o óleo, o cobre, que nunca nos levou à terra prometida, temos que meter os dirigentes angolanos. Se não forem íntegros, nós não vamos lá. Vou te dar um exemplo. Eu, como fui atleta, e é preciso que eu vou buscar uma coisa do desporto. Quando, em 1994, a segunda escolha do draft da NBA foi Dikembe Mutombo, você não ouviu nenhum congolês? Você não ouviu nenhum congolês a dizer que
a estranharem porque Dikembe Mutombo. Mas porque os congoleses sabiam que o Dikembe Mutombo, para vingar na NBA, para poder se dar bem na NBA, tem que trabalhar, tem que ter disciplina e tem que ser aquilo que eles chamam role model. Role model que eu estou a falar é uma referência. Para quando falar para os meninos novos que querem entrar na NBA, seguirem o Dikembe Mutombo. Kota Mutombo jogou, tinha mulher, tinha filhos, tinha família e ajudava a comunidade e tem o objetivo de voltar no Congo para ir fazer um hospital. Agora não é o nosso mano Bruno que só entrou na NBA e todo mundo está a se pendurar. Bruno, Bruno, Bruno. Não façam isso. Deixem o Bruno construir a sua pirâmide. Deixem o Bruno chegar onde é que ele deve chegar. Para realmente ele ter uma carreira afincada, ele precisa de ser uma pessoa íntegra. A integridade conta muito na NBA. O LeBron James só é bom jogador, tudo por um simples facto. Porque é bom chefe de família, é bom pai, não anda a cornear a mulher dele, está sempre com a família. E isso é que lhe faz ser aquilo que é. Não é só o jogo do basquetebol. Porque para ele representar as outras marcas, tem que ser uma pessoa íntegra e limpa. Que se sente satisfeito só com a Jane, a mulher dele. Então é aí que nós temos que nos apegar. Nós não temos bons políticos porque são uma cambada de mulherengos. Mulheres que estão aí na política também não têm marido. Também não tem. Quer dizer, não tem só nem sequer um acompanhante. São sozinhos. Esses vão ver sensibilidade de quem? Então, é importante que nós angolanos discutimos isso. Essa é nossa maca. Porque essa coisa de dizer que essa aqui é nada, Jica, é menguame maca, é Jica, nguame maca, tipo, não quer saber, Jica, Jica, nguame maca, Jica, é menguame jibuia. Não, essa é nossa jibuia. Essa é nossa maca e nós temos que resolver. Porque se nós continuamos com o mesmo tipo de político que nós temos vamos esquecer a luta de libertação. Não, mas olha, um bocado só. Temos que apoiar o Bruno, sim senhora, mas temos que deixar o Bruno trabalhar. Apoiar como? Falar toda hora do Bruno. Temos que deixar o Bruno trabalhar, se concentrar na NBA para o Bruno poder se afirmar como jogador e depois ter uma mulher, ter filho, não ter várias mulheres, não ter várias namoradas. Vão ver como é que a vida dos outros jogadores que se afirmaram como Dikembe Mutombo e o Hakeem Olajuwon na NBA. Para poder se afirmar como uma referência. E nós em Angola temos escassez e precisamos. Por isso temos que deixar o Bruno trabalhar e se afirmar na NBA. Primeiro lugar, antes dos fogos de artifício. É isso que eu peço só aos angolanos. Continuando aqui na senda dos políticos, conforme eu dizia, os políticos angolanos não são muito bons, os governantes. Porque estás a ver, o chefe vai estipular que agora nós em Angola, através do Ministério da Energia e Água, temos que ter girafas ali no sítio X. Se o chefe também já estamos a combater para acabar com as girafas, com a venda ilícita d'água, por que os chefes também têm girafas, têm familiares que têm girafa? É daí que vai gerando então a falta de consciência profunda dos nossos governantes. Está a entender? Então, nós temos governantes que têm um perfil que deixa muito a desejar. Gajo, indivíduo, desculpa por eu dizer gajo, pessoas... ok, pensa o que quiser pensar. Pessoas que, olha, Bernardo Luiz, eu não faço confusão. Claro que ele não é como eu. E eu quero que ele se dê bem. Por isso é que eu digo que o Bruno tem que se concentrar no jogo do basquetebol. O Dikembe Mutombo, quando entrou, foi a escolha número 2. O Bruno é a escolha de trás. Temos que deixar ele trabalhar para se afirmar e ser um homem íntegro. Só assim é que o Bruno vai ser bom jogador na NBA. Vi aqui com namoricos, com mentiras, como muitas pessoas são. Não vão deixar o miúdo ter uma boa carreira. Essa é a minha dica. Eu sempre motivei vários jovens e eu vejo o resultado de todos os jovens que optaram por serem íntegros. Eu sou íntegro. Tenho minha mulher, tenho minha família, todo mundo conhece. E é assim que a gente quer que muitos angolanos sejam. Porque não podemos só ser egoístas, sermos nós. Mas também temos que ser as outras, as nossas irmãs. Então, como é que a gente vai levar esse país? Não podemos continuar a ter ministro que tem 5 mulheres. Ministro, nós não conhecemos a vida dos ministros. Há alguém que me perguntou, Mano Jica, você sabe quem é o marido da ministra da Saúde? Não sei.
Aqui tínhamos uma cônsul, Vicência de Brito, mãe, irmã mais velha, mas que não tinha marido. Então, isso tudo não é bom para a postura de um país que quer dizer que quer evoluir. Nós precisamos de pessoas íntegras. E a grande discussão hoje aqui é sobre a integridade dos nossos políticos, porque muitas das vezes as coisas não conseguem ser feitas porque esses políticos têm muita coisa na cabeça. Há quem tem negócios pessoais, há quem, para além de ter negócios pessoais, há quem tem os negócios deles pessoais, os seus negócios, tem várias mulheres, tem várias casas, tem muitos filhos de várias mulheres que criam vários problemas e esses indivíduos não conseguem se focar naquilo que é o seu último golo, que é ser ministro e fazer distribuição daquilo que é a sua função para poder alcançar um determinado objetivo. Daí é que vemos muitas dificuldades. Então, nós não podemos só dizer que o diamante, o petróleo, o ferro, o cobre vai nos fazer ter capacidade. O indivíduo que vive sobre muitas pressões e que não divide algo com alguém não vai fazer nada. Vocês acham que o novo presidente de Angola, onde vai a mulher do novo presidente de Angola, do João Manuel Gonçalves Lourenço, ainda tem capacidade de ocupar lugares governativos, tem uma boa experiência? O que ela fez? Deu 2 passos atrás, apoia o marido e está atrás de uma causa, nascer para brilhar, para que aquelas crianças que antigamente esse tabu de cacida era uma coisa, ela não está se dedicando em missa ou de roupa, não sei o que, está se dedicando em algo importante da vida da mulher angolana, dar força. É importante, é a integridade que essa família, para além de ser o presidente, a integridade da sua família para mostrar. Agora, nós vimos nos pesquisas, estamos a ler outras informações sobre o presidente. E isso aí há de que se rever. Mas que é importante que daqui para frente, que sejam homens íntegros e mulheres íntegras a tentarem fazer o comando da Angola, porque não podemos ter pessoas que nem você olha no currículo dele de governante, de onde é que ele veio, não conhecemos. O governador de Luanda é jovem novo como nós. Esse é o Rascova. Quem conhece a mulher do Rascova tem que aparecer, aparece. Vai. Porque é assim que se faz a sociedade. As pessoas têm que ter um perfil. Agora, malandros, nós já tivemos experiência durante muito tempo. O que é que os malandros fizeram no nosso país? O próprio presidente João Lourenço já falou várias vezes dos malandros. O que é que essas pessoas fizeram? Não trouxeram algo importante que fez a vida angolana dar um passo para frente. É aí que nós entramos no Balo Moca. Essa é a questão de discutir a integridade de um bom político, porque pode fazer refletir o impacto da sua boa conduta, pode fazer refletir, sim senhora, e ter impacto na sua governação, na sua forma de estar. No tempo em que a gente saía nas ruas, aqui fazia as manifestações e que nós contestávamos o regime do presidente José Eduardo Santos, havia ministros, nós tínhamos queixas de vários ministros em que estavam em domínios como na saúde e na educação, que a vida era namorar nos hotéis com as estudantes bolseiras. Está a entender? Então, isso aí é um descalabres. Isso é sério. Está a entender? Então, não vamos poder ser exemplo, porque quando se pede a juventude para estudar, quando se diz aos jovens angolanos, a juventude angolana só sabe beber. Qual é o exemplo de pessoas íntegras que não temos na nossa sociedade? Quem é que está a abrir a fábrica de álcool? Não são esses jovens que são donos dessa fábrica de álcool. Quem são os donos das fábricas de álcool? São os elitistas políticos angolanos que têm dinheiro. E nós conhecemos quem eles são. Nós conhecemos quem são os donos da Luandina. Tá vendo? Quem está por trás das fábricas Tigra ou disso de álcool. Então, as coisas têm que ser controladas, porque realmente, se você é um pai, se você é um chefe de família e é uma pessoa íntegra, com uma consciência e ver realmente que essa situação não dá, você não vai prosseguir sendo malfeitor. Portanto, nós deixamos aqui a mensagem aos mais novos, aos que vão ser donos de Angola, que daqui a 20 anos terão 40 e que terão os seus 30 ou que terão 50. Esses serão pessoas capazes de discutir Angola muito mais para além da tecnologia, mas que o mais importante agora é que nós temos que centrar o nosso pensamento somente nos homens íntegros. Nós não tivemos muitos homens íntegros. Olha, eu faço parte de uma geração
que andou a jogar a bola, que andou a jogar basquetebol. E conheço muita gente que jogou basquetebol que podia ser melhor do que é. A falta de integridade, a falta de referências para a gente olhar. Porque uma coisa é olhar para uma referência como Michael Jordan ou como Scott Pippen, mas que não estão em Angola, que estão fora, que estão na NBA, numa liga e não tem nada a ver com o nosso contexto. Os nossos, tá vendo? E os que vieram antes dos nossos. Então, é importante a gente, sim senhora, chamar aqui a atenção que um político ou um governante ou alguém que está à frente de qualquer situação pública que tem que ser uma pessoa que tenha uma postura íntegra e que seja uma referência e que leva isso como responsabilidade, porque vários meninos e várias meninas estão a ver os teus passos. Tem pessoas que gostam de ti, tem pessoas que acham que aquele é o meu dirigente, aquele governante é bom, mas o que ele é para além de ser gatuno? O que ele é para além de ser dirigente? Até da própria família dele tem questões que quando sai ao público são questões más. E isso nós temos que questionar. Nós temos que deixar dessa cultura de omitir a verdade. Tá vendo? Quer dizer, tudo que aquilo que é sério, tudo que aquilo que é importante para a nossa sociedade, vamos omitir com o tal de não querer chocar. Então nunca estamos a ter o nosso ponto de vista crítico, que é mais importante, está a ficar de fora. Isso por quê? Porque quando você olha para o sistema de educação, durante muito tempo, promoveu-se apenas estudantes para terem certificados. E esses estudantes tiveram que cortar uma coisa. A parte mais importante de um estudante foi cortado fora, foi deitado fora. O ponto de vista crítico. O ponto de vista analítico, crítico. O estudante tem que ser capaz de ter um segmento. Então nós na nossa sociedade temos, mas não temos muitos. Então vamos chamar a esses jovens que estão a entrar nessa idade de que querem fazer família e que querem prosseguir para frente. Há que haver uma ruptura na República de Angola em termos comportamentais. Se realmente se virou cultura em que as pessoas optam pela desonestidade para chegar a certos caminhos, a nós não nos levou a lado nenhum. Porque hoje nós não podíamos estar mais a fazer estrada. O ministro das obras públicas não podia estar mais aí a fazer estrada. Podia estar a fazer pontes, ligações, continuidade do trabalho que se fez. Mas as pessoas não foram honestas. Eu conheci aqui na Inglaterra, vi pessoas que não entendiam nada de estrada. Vieram comprar equipamento há 4, 5 anos atrás, porque eles deram 4 ou 5 quilômetros de estrada para fazer uma empreitada que temos. Fizeram o que fizeram, aconteceu o que aconteceu no país por falta de políticas de continuidade. E então, porque são pessoas que não são íntegras e são pessoas que não são honestas. Então, essa desonestidade também tem sido um handicap que tem pesado no barco do desenvolvimento da República de Angola. Porque se nós víamos antigamente os grupos das pessoas para que se eleja alguém que fica à frente de um sindicato ou de uma câmara, tem que ser contudo com base em jogos de interesse, tem que ser tudo com base de empurros, tem que ser tudo com base de cunhas. Não nos levou a lado nenhum. Não nos levou a lado nenhum. Olha, há dias atrás eu vi uma coisa que eu achei abismal, que o Paulo Madeira, o ex-presidente da Federação Angolana de Basquetebol, está-se a candidatar para ser presidente da Confederação Africana de Basquetebol. O Paulo Madeira não devia ser dado essa chance. O Paulo Madeira foi um dos dirigentes que criou mais situações menos confortáveis, criou situações não muito boas para aqueles que são parte da família do basquetebol. Faltou respeito, inclusive, em entrevistas a treinadores que nos trouxeram títulos durante muito tempo e que elevaram a autoestima do jovem angolano em momentos muito difíceis. Então, aí é que a gente tem que estar. A integridade, o perfil desses indivíduos que querem estar em posição de liderança tem que ser questionado. Nós temos que ser capazes de questionar quem são eles. E quando nós formos à procura dessas pessoas, nós vamos lhes encontrar e vamos lhes fazer aquilo que se diz, vamos confrontar com verdade e vamos ver que aquilo não é bom. Então, o nosso país tem muitas dificuldades por causa disso. Portanto, essa é a conversa que eu queria trazer hoje. Portanto, essa é a minha opinião. Eu tenho sempre a minha opinião honesta, aberta, e eu não tenho... Olha, tá um aí que está a dizer, conheço o Rascova, ele é solteiro, é isso. A conversa de hoje estou a falar mais
mas propriamente sobre a integridade de vários indivíduos, como pessoas que têm uma posição como governantes, que há muito tempo essas pessoas não são pessoas íntegras, são pessoas desonestas, são pessoas que acabam por criar situações, quando se fala da tal promiscuidade que existe na sociedade angolana, pessoas que são más do ponto de vista, não tem só a mulher dele, tem mais outra, e isso tudo dificulta na hora de fazer os seus trabalhos, não são super-homens e acabam por falhar, por causa do seu foco administrativo não está, sobretudo, ali onde devia estar. E eu, Balo Mukados, e com base nisso, eu dei exemplos de pessoas, por exemplo, no basquetebol na NBA, falei aqui de LeBron James, da sua posição íntegra, da sua posição como pessoa exemplar, e dei também o exemplo do nosso mano, o Bruno, que entrou agora na NBA, do coração aberto, que digo que o Bruno pode ser um sucesso pela altura que tem e pela sua força de vontade que é tamanha. Não se fala de outra coisa, mas que temos que deixar o Bruno trabalhar para que seja uma afirmação e as suas convicções de afirmação como jogador é que vai determinar naquela liga. Tudo se faz no chão na NBA. Então é isso que nós queremos, é isso que eu quero dizer a minha opinião sobre o Bruno. Dei aqui também a minha opinião sobre a entrevista do presidente, que a entrevista que eu falo sobre o presidente João Lourenço, o que eu digo, eu deixo só uma opinião minha ao presidente, que faça visitas aos hospitais de surpresa, que vai lhes visitar sem que eles saibam que o presidente vai, sem protocolo, para poder encontrar a verdade. É isso que pedimos ao presidente. Depois de muitos anos, os líderes do MPLA tiveram sempre problemas na hora de se encontrar com os angolanos para conversar, nunca conseguiram. Então a gente pede a eles que façam isso. Portanto, manos e manas, está aberto a linha. Quem quiser fazer uma pergunta, faça uma pergunta. Estamos à vontade. Não, nunca tivemos medo de ninguém e não é agora que vamos ter medo da opinião das pessoas. Disparato, asneira, desconsideração, tudo isso é importante as pessoas dizerem aquilo que sentem, independentemente do respeito que a gente tem, porque estamos aqui a fazer um exercício daquilo que é as nossas opiniões, aquilo que durante muito tempo nos foi cortado. Portanto, se nós hoje não conseguimos viver com a opinião do Gica ou a opinião de um outro e partimos logo para o disparato e partimos logo para as grosserias só porque o outro não disparatou e teve uma opinião diferente, então nós ainda temos uma mentalidade que vamos retroceder o nosso país. Somos nós jovens, aqueles que têm mais conhecimento, que foram na escola, que com uma opinião podem ajudar. Hoje eu conheço pessoas que têm sucesso aqui na Inglaterra e fora da Angola, foram longe, tudo por causa de uma opinião que pediram nos outros. E os outros foram sinceros e disseram, não, olha, dessa forma não vais conseguir chegar lá. É melhor pegar no teu dinheiro e estudar na Namíbia, vais aprender mais, vais estar próximo de casa e vais ter mais sucesso. E isso aconteceu. Portanto, se as pessoas se exaltam um bocado por causa da opinião, para nós que estamos isso há mais de 10 anos, é muito normal. Vamos para frente e vamos ouvir o que é que os outros têm a dizer. Manda vir, não sacanha. Portanto, aqui o grande problema que eu estou a ver aqui, primeiro vou ler. Não, Mano Mago, não, eu não estou a perder o foco na mensagem, estamos ainda. É importante, as pessoas estão a tentar intervir de maneiras que eles querem, mas isso aqui não nos afeta, porque a gente temos a nossa meta. Portanto, eu não preciso que alguém acredita em mim que eu vou ser um sucesso, como o caso que estamos aqui a dizer do Bruno. Não. Nós precisamos de ser pessoas que temos uma visão e dizemos assim, não, aqui ele vai se dar bem, mas precisamos lhe dar o espaço. A única coisa que eu estou a dizer só aqui é o espaço. Portanto, manos e manas, manda aí a tua dica, manda a dica. O Arsênio já chegou e disse assim, não há compromisso com o povo. Essa é uma governação do poder pelo poder, ou seja, mais importa é a manutenção, tem que mudar de paradigma. Eu estou contigo, estás a ver, Arsênio? Porque o que é que se passa aí? Fazer a manutenção do poder, tipo, estamos no poder, ganhamos as eleições, temos o maior número de deputados no parlamento, nós é que estamos a mandar. Isso, até um certo ponto, em sede partidária, é o que eles querem. Mas agora, o que o povo angolano tem que começar a aumentar em sede de reivindicação
para a melhoria das questões democráticas do nosso país, nós temos que começar a questionar, afinal de contas, a idoneidade, a integridade e a capacidade dos nossos dirigentes. Porque vê-se que a direção e o pensamento do foco dos nossos dirigentes foge muito, porque quando a gente investiga por trás, muitos dos nossos dirigentes não são aquilo que nos parecem. São pessoas muito permíscuas, são pessoas que têm várias mulheres para ser mesmo direito, são pessoas que não têm um foco político. Então, nós gostaríamos que os jovens que viessem na liderança angolana não sejam... Porque essa coisa de ter um jovem, como agora eu vi aí alguém comentou, eu até vou procurar o nome do mano, que disse que o governador de Luanda, eu acho que foi o Mano Manuel, que também é regular, o governador de Luanda é solteiro. A gente começa a pensar, são indivíduos que estão à frente de domínios muito importantes. Todas as criancinhas nas escolinhas, pelo menos em Luanda, sabem que o governador de Luanda, Rascova, é um jovem. Pela primeira vez temos um jovem. Estamos a repetir os erros de ontem para quê? É importante que se faça exigência nessas pessoas. É importante que haja critério. Eu não sei. Não estou em Angola e raramente temos acesso à informação mais profunda, mas os manos estão aí podem nos ajudar. Quais são os critérios para se ser ministro? Será que ele escreve livro? Será que ele tem que fazer parte de uma organização? É isso que a gente nos questiona. E daí então veio essa ideia de fazer um balumuca no sentido de falarmos dessa situação, Arsênio. Porque nós precisamos de manter as nossas referências de pé. Nós precisamos de questionar, porque quando alguém faz algo e que ninguém... porque nós somos seres humanos. Independentemente de sermos angolanos, somos seres humanos. Estamos a competir para a nossa afirmação no mundo. Hoje, o melhor no mundo, se você for na NBA, o melhor manager ou o melhor diretor de uma equipa é um nigeriano, africano. Quando você fala da narrativa do ponto de vista daquilo de manejar as equipas de basquetebol, os africanos não são chamados naquela conversa. Mas hoje o melhor que ganhou um título nos Toronto Raptors é um africano. Mas tudo por quê? Porque se preparou nos vários mediantos. Ouviu as críticas, porque os críticos não são inimigos. Os críticos são as pessoas que... Eu não me lembro só do meu certificado que eu fiz aqui na Inglaterra. Não, eu me lembro do meu ponto de vista patriótico e do meu pensamento crítico. Então não vou esconder. Tenho hoje aqui as redes sociais, é aquilo que me ajuda, é aquilo que me dá força para eu falar e entrar em contato com muitos manos. Então a gente vai fazendo. Portanto, por isso, mano, não hesita, manda a tua dica. Aqui vem o Mano Manuel. O critério para ser ministro e ser membro do comitê é ser membro do comitê central do partido que governa. O critério para ser ministro é ser membro do comitê central do partido que governa. Obrigado, mano. Tá vendo? E muitas das vezes essas pessoas estão só ali muitos anos sentados na bancada do partido. Viva, não sei o quê. Qual foi, para além do estudo que as pessoas dizem que têm ou a sua formação, o que eles tiveram envolvido? É daí que nós paramos de situações graves. É daí que nós vimos a calamidade que a gente viveu há tempos atrás com a saúde. O que aconteceu com a saúde dos angolanos há bem pouco tempo? O Ministério da Saúde, o ministro cessante que estava no Ministério da Saúde, Zé Vandun, morreu muita gente por negligência. O dinheiro do Global Fund, ele até hoje não foi chamado no tribunal para ir responder. Hoje temos um outro ministro da Justiça e dos Direitos Humanos que está a dizer que dentro do Ministério da Justiça havia corrupção séria. Havia jogos de saco azul. Quem estava lá hoje é embaixador aqui na Inglaterra. É o Rui Mangueira. Então, é preciso que a gente questione qual é a capacidade administrativa ou de governação desses indivíduos. É preciso, e tem que ser nós a questionar. Esse é o Balumuca com o Mano Gica Tetemba, a partir das redes sociais. Portanto, o Mano Alberto Carlos vem com outro. O nosso presidente está a ser mentiroso. Em Angola ainda não há medicamento nos hospitais. As famílias compram medicamentos fora dos hospitais com as receitas dos doutores. Isso aqui, por isso é que eu sugeri, da minha opinião, Mano Carlos Alberto, daquilo que me pediram para opinar sobre a entrevista do presidente João Lourenço, eu fui sincero. Para que se mata esse paradigma todo, o presidente tem que dar um espaço e ir visitar diretamente
ir visitar diretamente os hospitais, nem que for de uma máscara e pôr uma bárbara, vai ver como é que as coisas funcionam. Isso é importante que se faça isso. Se a sociedade civil tinha hoje essa situação toda, já teríamos ultrapassado. Olha, Arsênio, a sociedade civil, portanto, nós também aí em Angola, durante o tempo, é hoje que a gente vai analisando e vai vendo a divisão um bocado de sociedade civil. A sociedade civil é uma sociedade civil que sempre teve simpatia e cariz pelo MPLA. A sociedade civil nunca foi neutra. Hoje já temos pessoas da sociedade civil que se impõem e que estão muito distantes daquilo que se queria dizer da nossa sociedade civil. Hoje já se vê pessoas completamente diferentes da sociedade civil que têm uma opinião e é bom que assim seja, mas que daqui para frente é verdade, é importante, Arsênio, que a sociedade civil seja ela responsável por questionar a idoneidade, a capacidade e o que os ministros ou governantes vão trazer que pode potenciar aquele domínio em que eles vão governar, porque muitas das vezes são mesmo fracos e não têm resposta a dar e acabamos por viver em situações muito, muito, muito calamitosas e realmente, até não só ministros, até embaixadores cometem erros, grandes erros de aberração. Vem só viver aqui fora para ver como é que esses embaixadores se comportam, vocês vão ficar de boca aberta. Portanto, hoje o Diniz diz, o poder jurídico em Angola só tem visão para prender peixe pequeno. Quando o peixe grande, eles próprios têm medo. Como que vamos para a frente assim? É verdade. Mano Alberto Diniz, isso realmente é verdade. Nós estamos a acompanhar o cenário todo da corrupção. Há quem diga que a corrupção que a luta contra a corrupção já acabou. Portanto, vimos na entrevista, o presidente foi chamado a atenção sobre essa situação e que muita gente não está contente, porque nós ouvimos vários indicadores, e é isso que às vezes assusta em Angola. Nós ouvimos vários indicadores, vários programas, como assalto ao castelo, lemos vários artigos nos jornais que acusam diretamente, vou citar 4 nomes que são acusados diretamente: General Dino, Bento Kangamba, Higino Carneiro, Copelipa. Pelo menos esses 4 são acusados diretamente de terem mãos na corrupção. Mas só estamos a ver lá um, tá a ver, que está a ser julgado e que está na barra do tribunal. Então, portanto, essa questão. Quando eu vejo muitas das vezes, sem querer trazer aqui falar de um partido político da oposição, Adalberto da Costa Júnior sempre foi falando do ponto de vista o quanto é importante se levar a sério os números elevados das quantias de dinheiro que esses indivíduos extorquiram do Estado angolano. É demais. E então nós temos que prestar atenção a isso. Muitas das vezes eu me pergunto, alguém que já tem um bom salário como os ministros angolanos, pelo menos no governo do José Eduardo Santos, ganhavam bem. Alguém que já tem um bom salário, alguém que já tem boas condições de vida. O Xirimbimbi falou ali. Então o que leva essa gente a roubar até ao ponto que o país fica limitado, até o ponto que o país não consegue dar passos à frente, o país tem que se limitar e se endividar para nós podermos seguir para frente. Então, essa é a grande questão. Portanto, a corrupção realmente é um bicho de 7 cabeças e nós temos que questionar então daí, sendo isso dito, nós temos que questionar a idoneidade de todos os ministros angolanos, o que eles têm de bom para nós. A Mita diz assim, os corruptos continuam no poleiro e não são julgados nem presos. Eles andam aí, Mita. Eles andam aí. Por isso, o nosso exercício de cidadania não pode parar e a gente tem que continuar. Portanto, manos e manas, sendo dito isso, o nosso programa está no ar já há uns bons minutos. Portanto, já ouvimos aqui, já estamos quase a 1 hora. Faltam 10 minutos para estarmos 1 hora no ar. Já lemos aqui algumas participações. Já lemos aqui algumas pessoas descontentes que não gostaram da nossa opinião. Mas uma coisa é que a gente tem que ser sincero. Se nós queremos realmente uma Angola boa, uma Angola que os angolanos possam
viver e ter um país bom, que dá passos à frente e que os angolanos sejam pessoas de sucesso no desporto, na cultura, em todas as atividades humanas que os angolanos estiverem envolvidos, até no empresariado. Temos que ser sérios na hora de dizer aos nossos irmãos, não podemos criticar por inveja ou com inveja. Temos que criticar com uma visão de que se não forem feitas determinadas situações, não avança. Ninguém vai jogar na NBA sem disciplina, sem regra, sem consistência, sem ser uma pessoa que lhe dizem assim, fulano, vai ainda trabalhar para ganhar o teu espaço. Não vai jogar. Só vai jogar se nós lhe deixarmos trabalhar. Nos Camarões, os Camarões têm dois homens gigantes. Tem o Joel Embiid no Philadelphia 76 e tem um jogador que mais melhorou na NBA, Siakam, número 43 dos Toronto Raptors. O Siakam só está ali nos Camarões. Você não ouve as pessoas atrás porque é Siakam. Não. Tem que lhe deixar trabalhar. Quando ele conquistar a terra prometida como Akeem Olajuwon, um nigeriano, um título, 2 títulos, vamos dizer que esse é o nosso boy. E amanhã, quando ele voltar para nossas sanzalas, para nossas aldeias, para os nossos miúdos, ele vai ser referência. Deixem os outros crescerem. Vamos cuidar daquilo que está mal. Este está bem encaminhado. Os estudantes que não recebem o dinheiro do Estado. Ou que o dinheiro do Estado, quando vai para eles, alguém já meteu a mão no interesse do dinheiro dos miúdos. Quem são esses? As pessoas menos íntegras. As pessoas que não são honestas. Aqueles governantes que vêm aqui, os embaixadores. Embaixadora não tem marido, não tem namorado, não tem nada, ninguém conhece, é solteira, tem maus hábitos. Ministro é solteiro. Ministro tem 5 mulheres. Esse ministro vai ter focos aonde para fazer as coisas melhor para Angola? Vai ter coração aonde para poder fazer algo? Temos que questionar. Não podemos só ter dinheiro e ter todas as capacidades de termos conhecimento. A integridade dos indivíduos tem que se pôr na mesa quando se estiver a fazer questão. Não pode ser só o titular do executivo, tem que ser todos eles. De deputado até todos que tiverem situações governativas e aqueles que nós chamamos figuras públicas. Não sei figura pública por quê? Porque tem bué de mulher, porque namora bué, porque corneia bué. É essa figura pública. Esse país vai ser fraco. É o Gica Tetemba, o Balo Muka. Portanto, vamos ouvir. Mano Gica, já tinha dito que J-Lo não vai apresentar, não vai apresentar os gatunos do MPLA porque são todos eles... estão no mesmo jogo, no mesmo game. Mano, nós queremos que todos eles sejam levados, os que cometeram um erro sendo apanhados, conforme eu já disse, e conforme estão expostos, têm que ir para o Tribunal dos Réus. Mas eu digo uma coisa, isso da corrupção, estou a ver a perder oxigênio. Mesmo até as pessoas que fazem a crítica, que fazem a opinião, as pessoas estão a perder oxigênio. O país tem que andar e, infelizmente, nós, no combate à corrupção, não fomos profundo, não estamos a ser profundo com a Nigéria. São 2 anos que ele vai fazer no poder. Vamos continuar sempre a dar a nossa opinião no ponto de vista que não se esqueça isso. E no fim de 5 anos só vamos poder mesmo fazer o balanço. Vamos à frente. Não há dinheiro para acabar com a fome nem para a educação decente no país, mas a corrupção não tem fim. Acho que o J-Lo já perdeu a força. Mita, eu olho para essa situação da corrupção e eu sempre disse às pessoas de princípio que o combate à corrupção em Angola é importante que a gente senta e fala do combate à corrupção de um ponto de vista em que todos os angolanos que estiveram na governação do nosso país sejam trazidos para podermos debater diretamente sobre o que se passou ali no nosso país. Foi mal. São muitos milhões que saíram do país, contas avultadas, então isso não pode ir só assim. Mas pelo que eu vejo, a força que o presidente teve do ponto de partida já não é a mesma. O oxigênio já não é o mesmo. Portanto, esse é o Balo Muka com Mano Gica Tetemba. Falamos aqui hoje da integridade dos políticos angolanos. Manos e manas, o nosso programa fez 1 hora. Estou aqui há quase 1 hora a falar, a responder às perguntas dos manos. Estou de volta ao próximo domingo com o Balo Muka. Para os manos que chegaram agora, o programa vai estar a repetir novamente nas 2 páginas, quer nessa página Gica Tetemba e quer na Tetemba Balo Mukeno.
estaremos sempre aqui a fazer aquilo que é a nossa parte, o nosso direito de cidadania, não obstante estamos fora de Angola. É importante que nós façamos isso e que sejamos sempre as pessoas a darmos sempre a iniciativa para uma melhoria de vida para os próprios angolanos. Hoje falamos da integridade dos políticos angolanos. Tem muitos políticos que nós temos que questionar a sua integridade. Há pessoas que não são idôneas. Eu não sei se no nosso país existe aquela situação de que o governante ou quem que lá que seja pode ter 2, 3 mulheres, não está a fazer nada, não está a levar o país a lado nenhum. São uma cambada de egoístas e esses egoístas não podemos dizer que só temos que lhes combater. Combater às vezes não é a palavra certa, mas temos que lidar com essa situação, porque quem são as vítimas da má governação é o povo. É aquele que não consegue beber uma água normal, é aquele que vê a sua vida em situações muito difíceis de penúria. Portanto, um abraço a todos os angolanos e a todas as angolanas. Eu me despeço do programa de hoje, o Balo Muka. Estarei de volta a próxima semana. Portanto, o programa vai estar nessa página do Gica Tetemba. E se você ainda não é meu amigo ou minha amiga, pede amizade na outra página, Tetemba Balo Muquenos. Temos lugar para todos. Obrigado. Quando você ouvir o programa na repetição, deixe a sua opinião, diga algo e estamos juntos. Aquele abraço. Aqui tem um grande abraço, grande Gica. Acredito que o MPLA já nos mostrou que eles... Vamos abrir. Acredito que o MPLA já nos mostrou que eles são os donos de Angola. Tenho dito, do MPLA não devemos esperar nada. Portanto, do MPLA não devemos esperar nada. Anda a prender ladrões pequenos do dinheiro que estão fora do país, voltar para o país. É isso, temos que fazer isso. Portanto, manos e manas, saudações, aquele abraço, estamos juntos e eu, Mano Gica Tetemba. Obrigado, até a próxima semana.